Bora lá, nação, analisar a imprensa esportiva falando aí sobre o Flamengo, o empate que aconteceu com o Fluminense e essa reviravolta que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Botafogo empatou com o Bragantino em 2-2 e também o Grêmio que perdeu para o Corinthians por 1-0, que aí acabou embolando de vez o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras, por exemplo. Então vamos aqui analisar nesse momento. Já chega explodindo o dedo no like se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React. Eu convido você, faça parte, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo e aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar o crédito ao canal da ESPN, canal All Sports, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. A impressão de que esse é o campeonato das decepções, tanto técnico quanto físico. Impressionante como os times morrem no segundo tempo. Ganhará o time que decepcionar menos na reta final. É a mensagem do Bruno Marques. E depois ele fala uma outra também, fala, a perspectiva é que o próximo ano seja mais quente. Bom, se for mais quente, me despeço de vocês hoje. Vocês acreditam que o fator físico em 2024 será mais decisivo? A CBF deve considerar esta possibilidade para definir horários de jogos? Bom, com relação à primeira mensagem, Mauro, questão física, me parece, não sei se você concorda, que a questão física pesa bastante para o Flamengo nesse momento. Se o campeonato fosse um jogo, fosse um campeonato de jogos de 60 minutos, o Flamengo provavelmente estaria em outro lugar, porque tem uma queda impressionante do Flamengo sempre. Aconteceu de novo contra o Fluminense, fez um ótimo primeiro tempo, amassou o Fluminense e no segundo tempo caiu. E aí acabou empatando, está lá em sexto lugar. Isso já é um roteiro mais ou menos esperado, né? Já falei sobre isso aqui em outras ocasiões. Ninguém troca tanto de comissão técnica, consequentemente de preparador físico, impunemente, né? O Flamengo teve 6 preparadores físicos nos últimos 14 meses aproximadamente. 6. Não dá. É muita troca, cada profissional tem a sua forma de trabalhar, leva tempo até conhecer os atletas, então não tem como. O Flamengo deveria, para conseguir a vitória, teria que fazer uma vantagem maior no primeiro tempo. Até teve volume, né? O Fluminense no primeiro tempo não conseguiu jogar. Aliás, o Vitor Pereira fez isso também, o Sampaoli fez isso em jogos contra o Fluminense, que é pressionar muito forte no campo de ataque. No primeiro tempo, o Fluminense fica desconfortável, cede situações para o adversário, mas como é que você sustenta isso? Tem que estar muito na ponta dos cascos e saber fazer muito bem essa gestão, né? Dos momentos que você vai pressionar mais e dos momentos que você vai economizar um pouco de energias. Agora, o pior não é isso, o pior é que os caras que vêm do banco vêm muito mal, né? Everton Ribeiro muito mal, Gabriel não existe. E o Bruno Henrique eu acho que até não teve tanta culpa porque não chegou uma bola em condições para ele. O Arrascaeta, ótimo, mas é um jogador de 1 hora, 60 minutos, 61 minutos, é um problema que não vai ter solução no curto prazo. Então são várias heranças que o Tite e sua equipe recebem, como outros já receberam, né? Os grandes responsáveis por isso são os gestores do futebol, do Landim ao Bruno Spindel, passando pelo Marcos Braz, incluindo também os gerentes, aquela turma toda que lá trabalha. Eles tomam as decisões, então tá aí, essas são as consequências, né? Agora, o primeiro tempo foi de fato bom, o time do Flamengo jogou bem, o Fluminense reagiu no segundo mais inteiro, não há como comparar o jogo coletivo de um de outro, um tem o mesmo técnico há muito tempo, o outro está no 7º jogo, é óbvio que isso faz diferença. O Fernando Diniz conhece os seus jogadores mais profundamente, sabe o que ele pode, de que maneira pode contar com cada um deles, né? É o contrário do que acontece com o Tite, que vai percebendo pouco a pouco o que dá e não dá para fazer. Ele não terá um problema contra o Red Bull Bragantino, que é o Gabriel, não precisa colocar, que está suspenso. Aliás, até coloquei isso ontem no meu canal no YouTube. O Gabriel é o jogador mais vezes expulso no futebol brasileiro, na Série A, desde que chegou ao Flamengo. 6 expulsões. E ele é um atacante. Ele não é zagueiro, não é volante, que muitas vezes é obrigado a fazer uma falta mais dura para parar uma jogada adversária. Ele joga no ataque. Ele é atacante. E se você computar os 11 últimos campeonatos, esse inclusive, são 13 ao todo, né, de 2013, para cá, ele é um dos que mais recebeu cartões. 7. Porque ele teve 1 pelo Santos e depois 6 pelo Flamengo. Mais de 1 por ano depois do de sábado, que ele nem teve culpa. Acho nem que ele merecia o cartão, mas como falta malícia, né? Foi esganado, cara. Não reage, se joga no chão, faz alguma coisa, deixa o adversário ser expulso. Não, ele vai lá, peitinho de pombo, quer encarar um cara maior que ele, né? Fica naquela valentia toda. Resultado, cartão para os dois, que os árbitros fazem média. Sempre foi assim. Isso aí, ó, sempre foi assim, não é novidade nenhuma. Ele nem era nascido, já era assim. Árbitro em clássico, quando um faz uma bobagem e o outro reage, expulsa os dois e faz uma média. Muitos fazem isso no mundo inteiro, não é nem só no Brasil. Então foi ingênuo. E o pior, o Flamengo tentava no último esforço uma jogada que pudesse resultar num gol da vitória, e o Gabriel simplesmente ele
atrasou o reinício da jogada e o Fluminense conseguiu seu objetivo, já fez várias vezes isso, o Fluminense do Diniz. Geralmente com o Felipe Melo, dessa vez não estava à disposição. Faz uma confusão ali, fica aquela discussão, o jogo acaba e o resultado fica naquilo mesmo. Porque o Fluminense só tinha um objetivo óbvio de atrapalhar o Flamengo e faz ele muito bem. Vou dar uma de Trajano aqui, achei a enquete patética. É óbvio que o Grêmio é uma vexame. O Grêmio perdeu pro Corinthians com 10 homens. Não dá para comparar o Flamengo e empatar com o Fluminense. São os dois campeões da Libertadores mais recentes se enfrentando num clássico de enorme equilíbrio esse ano. O Flamengo venceu 2, o Fluminense venceu 2, o resto foi tudo empate. 7 jogos, 3 empates. Né? O Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, o Fluminense derrotou o Flamengo na final carioca. Então, jogos mais relevantes, teve um de cada lado também. Né? Então, você tem o Flamengo com 3 técnicos diferentes, o Fluminense com o mesmo técnico. Mas é claro que, é um resultado normal. O Grêmio não. O Grêmio perder para o Corinthians com um homem a menos, tanto tempo, depois de virar para cima do Botafogo, é o Grêmio do Renato. É um time instável que depende do Soares. Se o Soares está naqueles dias, ele muda tudo. Se o Soares está num dia de jogador normal, o time é o normal dele, que é isso aí. Né? Exceção do próprio Flamengo, conseguiu perder para o Grêmio sem o Soares. Mas eu não acho que a disputa esteja só entre Botafogo e Palmeiras, não. Eu acho que o Palmeiras tem mais chances pela tabela, mas não acho que esteja só entre os dois, não. O âncora, novamente, não foi claro ao explicar no início do programa que o Bragantino tem um jogo a menos, que o Flamengo tem um jogo a menos e que o Botafogo tem um jogo a menos. Todos têm um jogo a menos. Isso pode mudar. Verdade. O Botafogo é o único que depende só dele. E a gente não tem a menor ideia, nenhum de nós tem, do que vai ser o Botafogo com o novo técnico. Ontem foi o Botafogo com os problemas lá de trás. Lá de trás. Virou um jogo, mas não consegue ficar com a bola. Então, no começo do segundo tempo, já rifava a bola e tome ataque do Bragantino. E o Red Bull em cima. Uma hora tomou gol nos acréscimos, mas já deveria ter tomado gol há mais tempo. Que era uma preocupação do Bruno Lage. De fazer o time reter mais a bola, ter um pouco mais de controle do jogo, esfriando um pouco a partida quando o adversário está ali fungando no cangote. E vejamos se o Thiago Nunes consegue fazer isso. Se ele subir rapidamente, né, ele vai ter aí mais de uma semana para trabalhar. Até o jogo com o Fortaleza. Que pode ser um fiel da balança, que o Fortaleza joga contra o Botafogo, joga contra o Palmeiras, né? Tem mais um que ele joga aí. Cruzeiro. O Grêmio. Tem mais um do bloco de cima que o Fortaleza enfrenta, se não estou enganado. Mas enfim, o Fortaleza vai jogar contra o primeiro e contra o segundo colocado, que tem um jogo a menos. Então acho que o Palmeiras tem mais chance. Com o Cruzeiro, com o Botafogo e com o Palmeiras. E com o Bragantino. Então o Bragantino. Bragantino ele joga com o Botafogo, joga com o Palmeiras. Isso mesmo. Fortaleza tem jogo com 3 lá do bloco de cima, os 3 primeiros, que pode ser até um fiel da balança aí se conseguir tirar pontos aí de alguém. Mas acho que o campeonato não está restrito aos dois, não. Acho que o Palmeiras tem mais chance pelo retrospecto. O Botafogo é um mistério agora. Demorou muito a fazer a mudança, mas pode ser que consiga retomar. Ontem já melhorou um pouquinho, pelo menos teve força para virar um placar, depois de tomar viradas vergonhosas, né? O Flamengo depende, eu até publiquei no meu blog, o Flamengo depende de uma derrota do Palmeiras, 2 empates do Botafogo. O Bragantino depende de menos, o Bragantino depende de ganhar suas partidas, o empate do Botafogo e o empate do Palmeiras. Isso pode acontecer. Flamengo e Bragantino no Maracanã dia 23 vai definir, um fica fora. Mas o que vencer tem ainda esperanças, terá ainda possibilidades, com todas as dificuldades que vêm por aí. Aí eu acho que, na linha do que o Trajano falou, acho que a gente tem que respeitar um pouquinho os pontos corridos, sabe? Essa coisa de adivinhação aí, eu também tô fora. Nunca entrei nessa, nem agora, depois de velho, que eu vou entrar. Fica para você, âncora, essa bucha aí. O Botafogo tem menos chance do que o Palmeiras, mas o Botafogo tem mais jogos a disputar que o Palmeiras. Sim. Aí tem uma desproporção enorme, 40 e tanto a tanto. O Grêmio tem menos jogos a disputar que o Flamengo e tem mais chance percentual que o Flamengo. Sinceramente, todo respeito ao pessoal da universidade, eles podem entender muito de matemática, mas matemática versus futebol tem que ter uma interpretação mínima aí. Esses números, para mim, não têm o menor valor, cara. É uma piada isso aí. O cálculo, na verdade, é uma projeção. Então, eles fazem o aproveitamento do time em alguns anos, dentro e fora de casa. Então, claro alguns anos não tem o menor valor. Alguns anos o Botafogo estava na Série B. Alguns anos o Cruzeiro estava na Série B 3 anos seguidos. Alguns anos eu não sei, mas esse ano que seja. Então é de acordo com o aproveitamento do time até aqui. Claro que não conta. Mas não existe essa lógica. A matemática não inclui o momento horroroso do Botafogo, né? Esse passado essa lógica não existe. E no Cruzeiro vai ter que pegar o Cruzeiro do Tostão, do Dicioló. Não, eu falei errado sobre alguns anos. Neste ano, tem um índice de aproveitamento. Não, claro que não deixar registrado que assim, eu acho que nós, imprensa, damos muita importância para matemáticos que aparecem aí ganhando notoriedade, fazendo cálculos que não tem nenhuma associação com a realidade.
Como é que o Botafogo tem menos chance que o Palmeiras, na matemática, uma diferença tão grande, você tem mais jogos a disputar? Eu até acho que o Palmeiras tem mais chance, sim, avaliando o aspecto técnico os adversários. Mas é desproporcional, 40 e tanto, a sei lá quanto. Aí o Grêmio tem mais chance que o Flamengo. Como se o Grêmio tem um jogo a menos? O Flamengo pode fazer mais pontos que o Grêmio. É muito estranho. Eu não dou a menor importância. Só queria deixar claro que eu dou a mínima para esse negócio aí. Eu prefiro tentar entender o seguinte: o que cada um precisa, que é informação. O que cada um precisa para chegar no seu objetivo. No blog do Mauro tem uma explicação sobre isso, né, Mauro? No blog do Mauro tem. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Lembrando que o Mengão joga com o Bragantino e aí precisa vencer para entrar de vez na briga. Ainda dá pro Flamengo, porque o Flamengo vencendo o Bragantino fica 2 pontos atrás do Palmeiras. E aí é depender por uma combinação de resultados, né? O Palmeiras perder, tropeçar, assim como o Botafogo. E aí vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.